O tema de hoje é a insônia. A insônia aparece comumente no cenário terapêutico como uma queixa secundária. As pessoas raramente procuram a psicoterapia porque estão com insônia. Contudo, é uma queixa importante e de causas emocionais. Veja bem, a insônia ela pode provocar irritabilidade, mau humor e problemas de aprendizagem, memória, entre uma série de outros, né? Mas os problemas de memória são muito fortemente ligados à questão da insônia. Mas as pessoas procuram as terapias por queixas de relacionamento, do trabalho, e num determinado momento elas relatam, né, o surgimento da insônia. Pois bem, a insônia, ela está associada à questão de vínculos, de confiança. Desde a ontologia, desde a história da evolução da espécie, desde quando a gente pensa nos ancestrais humanos, né? Como que um ancestral do homem que vivia em cavernas podia dormir? Ele podia dormir enfrentando uma série de perigos naturais, desde que confiasse nos olhos do outro, desde que cuidado por um outro, né? Então, desde a ontologia, o sono está associado à confiança. E hoje não é diferente, tá? Dormir bem está ligado a poder confiar, a poder estabelecer vínculos e que te façam sentir seguro, né? E essa segurança, ela está associada à possibilidade de confiar em que você pode repousar sem ser traído, sem se sentir ameaçado e sem precisar controlar o outro, em acreditar que o outro pode caminhar muito bem sem o seu controle, sem os seus olhos. Então veja, a confiança, ela vai atravessar esses vínculos. E onde surge a confiança? A confiança surge desde os primórdios, surge no campo estético, na relação afetiva que a criança vai desenvolver com a sua mãe. O campo estético é o colo da mãe, é o cenário onde a mãe recebe o seu bebê. Então, o que é que se investiga quando a queixa é insônia? Investiga-se as relações de campo estético iniciais, né? Muito comumente o insone teve no seu histórico mais tenro, né, da sua infância, teve uma relação conturbada, né, de uma mãe às vezes que possa ter às vezes passado por uma depressão puerperal, às vezes uma mãe que teve uma história de uma gestação tensa, uma mãe que não se sentiu capaz de fortemente abraçar esse filho e assumir esse filho com a responsabilidade que vem, né, junto com a maternagem, né? Então, é muito comum que a gente encontre uma história de vida inicialmente conturbada, mas também está muito associado, né, à quebra de confiança no surgimento da sexualidade. Quando as crianças começam a apresentar, né, os primórdios da sua sexualidade, elas normalmente apresentam em forma de comportamento, né, a sua sexualidade ao adulto. De diversas formas, né? Desde manipulação, às vezes com perguntas, e elas devem, neste momento, né, receber uma prova de confiança. O adulto precisa ser confiável, mas muitas vezes as crianças são atravessadas por experiências eróticas quando elas estão demandando uma experiência de confiança. Muitas vezes as crianças estão apresentando questões e algum adulto perverso atravessa essa chamada de confiança como experiência erótica, né? Atravessam essas crianças com condutas perversas, não necessariamente estupro, mas manipulatórias, ou quaisquer que sejam as práticas que atravessariam a inocência dessa criança. Então, comumente essas crianças, elas desconfiam do vínculo, pois quem devia cuidar delas não cuidou. São crianças que foram traídas por adultos perversos, ou às vezes por pais que deviam cuidar e não cuidaram,
por pais que, quando deviam cuidar, estavam se drogando, ou bebendo, ou de alguma forma abandonando e traindo a confiança de uma criança que precisa ser amada. A partir daí, né, se tornam adultos mais desconfiados, mais tensos e muitas vezes adultos ciumentos. Então é necessário que se faça uma investigação profunda das causas da insônia. Insônia, ela deve ser tratada inicialmente com vínculos terapêuticos, ela deve ser investigada terapeuticamente, né? O uso de medicação para tratamento da insônia, ele tem efeitos colaterais, muitas vezes associados à baixa da libido, muitas vezes são medicamentos que viciam rapidamente e vão tratar especificamente o sintoma. Quando a insônia deve ser tratada na sua causa. Quando uma questão é emocional, ela deve ser emocionalmente enfrentada. Medicamentos são para doenças e a insônia é uma questão emocional. Então eu recomendo ao insônia um processo terapêutico sólido, consistente, baseado na confiança. Até a próxima.